Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:07, olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 19 de julho de 2022. Participa dessa edição o repórter J. Pereira. Vamos aos destaques dessa terça-feira. Brasileiros aumentam procura por planos de saúde. Crise dos fertilizantes faz crescer estímulos à produção nacional. Auxílio Brasil, novo grupo recebe parcela de julho nessa terça-feira. Número de eleitores com menos de 18 anos volta a crescer após 2 décadas em queda. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Jornal do Meio-Dia. A apresentação da Liana Oliveira. Uma boa tarde para você, sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. E brasileiros aumentaram a procura por planos de saúde. A reportagem é de Daniel Fagundes. O número de brasileiros atendidos por planos de saúde cresceu mais de 3% em um ano. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ainda segundo dados da ANS, o número de beneficiários é o maior desde setembro de 2015. E desde o início da pandemia, o total de brasileiros cobertos por planos de saúde cresceu em mais de 2 milhões de pessoas. O diretor-gerente da Bradesco Saúde, Flávio Bitter, ressalta a maior conscientização dos brasileiros em relação aos cuidados com a saúde. O brasileiro está cada vez mais consciente quanto à importância da proteção, especialmente no cuidado com a saúde, que sempre foi uma prioridade, mas que ganhou importância ainda maior nesse momento atual. As famílias querem estar protegidas e as empresas querem garantir a tranquilidade e o bem-estar dos seus funcionários. Isso se reflete na procura pelo plano de saúde, como mostram os dados do mercado e da Agência Nacional de Saúde, ANS, e os números da Bradesco Saúde. Dados da ANS mostram também que a Bradesco Saúde registrou um crescimento de 14% no total de beneficiários de seus planos de saúde em Goiás no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O estado foi um dos destaques da região Centro-Oeste, onde o número de pessoas cobertas pelos planos de saúde da companhia avançou em mais de 9% no mesmo intervalo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Daniel Fagundes. E os beneficiários do Auxílio Brasil, que possuem o número de identificação social UNIS com final 2, recebem hoje a parcela referente a julho. Os pagamentos tiveram início na segunda-feira, com a liberação de verba para beneficiários que possuem o número de inscrição social com final 1. Os demais beneficiários vão receber os valores até o dia 29. Em julho, mais de 18 milhões de famílias vão receber o Auxílio Brasil, de acordo com o Ministério da Cidadania, totalizando o investimento em 7,6 bilhões de reais. O programa garante um repasse mínimo de R$ 400 a cada beneficiário. O repasse médio recebido pelas famílias em julho será de R$ 408,80. E agora as notícias do esporte com o repórter José Antônio Silva, o alemão. Salve, salve! Terça-feira, 19 de julho, dia do futebol. Destacando o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, fechando a 17ª rodada, no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras 1, Cuiabá 0. Palmeiras reassumindo a liderança da competição. A 18ª rodada começa hoje com uma partida. Às 21h30, horário de Brasília, em Fortaleza, na Arena Castelão, tem Ceará e Avaí. Amanhã, às 19 horas, na Serrinha, em Goiânia, Goiás e Fluminense. E no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Às 20h30, 2 partidas. No Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Juventude. E no Beira Rio, em Porto Alegre, Internacional e São Paulo. E às 21h30, 2 partidas, fechando a quarta-feira de Série A. Na Neoquímica Arena, em São Paulo, Corinthians e Coritiba. E em Santos, na Vila Belmiro, Santos e Botafogo. Na quinta-feira, em Cuiabá, na Arena Pantanal, às 19 horas, horário de Brasília, Cuiabá e Atlético
Atlético Mineiro e às 20 horas no Independência em BH, América e Palmeiras. Campeonato Brasileiro da Série B. A 19ª rodada começou ontem com empate em 0-0 entre Sport e Vila Nova. A rodada segue hoje com Bahia e CRB, Tombense, Criciúma, Londrina e Sampaio Correia, Brusque, Grêmio e Vasco e Ituano. Amanhã Chapecoense, Guarani, CSA e Cruzeiro, Ponte Preta e Náutico e Novo Horizontino e Operário. Série C, ontem fechando a 15ª rodada, Manaus 1, Volta Redonda 2. Copa América de Futebol Feminino na Colômbia. O Brasil jogou ontem pela 4ª rodada do Grupo B e goleou a Venezuela por 4-0 e garantiu vaga antecipada para as semifinais. Mercado da bola. Quem já pode estrear no Brasileirão? Pelo Flamengo, Arturo Vidal e Everton Cebolinha. No Corinthians, Yuri Alberto. No Atlético Paranaense, o Fernandinho. No São Paulo, Marcos Guilherme foi apresentado ontem. No Atlético Mineiro, Pedrinho e Pavão, entre outros. José Antônio Silva, o alemão, falando de esportes. E no agronegócio, o mercado da soja realiza lucros na manhã dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Perto de 8,10 as cotações recuavam entre 18 e 19,25 pontos, levando agosto a $14,79 e o novembro $13,61 por bushel, depois de terem terminado a sessão anterior subindo mais de 40 pontos. Embora as condições de clima nos Estados Unidos preocupem nos próximos dias e o Departamento de Agricultura americano tenha reduzido 1% no índice de lavouras em boas ou excelentes condições, a pressão do financeiro continua grande e hoje pesa sobre todas as commodities. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido do Partido dos Trabalhadores, está proibindo que nas redes sociais se diga que há ligação entre o PCC e o PT, ou ligação entre o assassinato do prefeito Celso Daniel e o PT, PCC, etc. Isso vai atingir, entre outros, senador Flávio Bolsonaro, os deputados Carla Zambelli e Ottoni de Paula, né, e mais uma dúzia de canais. A deputada Carla Zambelli reagiu dizendo que se baseou numa denúncia do Marcos Valério, homologada pelo próprio Supremo, que acha estranha essa decisão, né? O ministro Alexandre de Moraes, que fez essa determinação, disse que é mentira e que o caso Celso Daniel já está encerrado, segundo ele. Parece que nessa decisão já está emitindo mais julgamento, além de tudo, né? Bom, mas o fato é que eu acho que um caso desse, né, se é mentira, se é calúnia, processar por calúnia, né? Porque, afinal, a Constituição lá no artigo 220 veda a censura. O problema é a censura, né? Agora, a consequência disso é contra o PT, que tomou a iniciativa, porque, tal como o caso da bandeira, com a juíza que queria proibir a bandeira, a juíza lá do Rio Grande do Sul, tornou a bandeira muito mais popular. Agora, a gente está noticiando aqui o caso, né? As pessoas que não sabiam ficaram sabendo dessa história de Celso Daniel e PCC, etc. Né? Não creio que tenha sido bom isso, tornou o assunto mais popular. Gente, acaba de voltar da Rússia uma delegação da Apex Brasil e da ABRA, que é a Associação Brasileira de Reciclagem Animal, em que estão homologadas 13 empresas brasileiras de reciclagem para vender farinha animal para a Rússia. Vai ser um negócio aí de dezenas de milhões de dólares. E eu lembro quando era menino que se dizia que em frigorífico até o berro do boi era aproveitado.
Aí tá aí, não tem nada que vá fora, né? Ossos, sangue, tudo isso é transformado em farinha e tem utilidade. Só para a gente saber, né, de mais esse ramo da indústria brasileira e da pecuária brasileira também, né? E por fim queria falar do encontro entre embaixadores e o presidente Bolsonaro lá na residência oficial do presidente, que é o Palácio Alvorada. Ele, não acreditando nas notícias brasileiras, né, ele acha que é tudo deturpado, distorcido, que vai para o exterior. Ele resolveu ser a fonte primária dos embaixadores sobre um inquérito da Polícia Federal na entrada de um hacker que ficou 8 meses circulando pelos computadores do TSE e que pegou senha, pegou chaves, né? E ele relata que o TSE não contribuiu para a Polícia Federal investigar porque 7 meses depois do pedido apagou, né? Alegou que estavam apagadas as digitais, ou seja, as marcas do hacker, que facilita a identificação do hacker. Então ele quis explicar que ele está querendo transparência e segurança da eleição, porque ele quer respeitar, diz que tem que ser respeitado o resultado da eleição, mas tem que evitar discussões posteriores de dúvidas, né? E que os militares foram convidados a participar pelo próprio TSE, mas o TSE não aceitou as sugestões dos militares e que ainda há tempo de aceitar essas sugestões, né? E ofereceu o inquérito, inclusive, para os embaixadores, se quiserem, porque ele não está marcado de sigiloso. E terminou com uma frase muito significativa que o ministro da Defesa já usou outro dia, encaminhando um documento ao TSE, que eleição é questão de segurança nacional. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12h20, vamos para um rápido intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia e na volta eu destaco para você que crise dos fertilizantes faz crescer estímulo à produção nacional. Jornal do Meio-Dia. 12h24, já de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa terça-feira. Estupro de paciente. Defensoria vê falhas em registro do hospital. A reportagem é de Márcia Bueno. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro solicitou à Secretaria de Estado de Saúde que tome providências para regularizar os procedimentos adotados com as gestantes no Hospital da Mulher Eloneida Studart, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Foi no local que o anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante depois de estuprar uma paciente que passava por uma cesariana. A Polícia Civil investiga, inclusive, a existência de outros casos relacionados ao médico. Após vistoria realizada no último dia 14, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro constatou irregularidades desde abril deste ano, principalmente em registros feitos no livro que concentra todas as informações relativas às cirurgias realizadas no hospital. É o que explica a coordenadora de saúde da Defensoria, Thaisa Guerreiro. Sempre com o registro de todos os partos cesáreos, esses registros, além de estar a última anotação no livro ter sido realizada em abril desse ano, os outros registros estavam em fichas soltas, o que dificulta que seja, então, a atualização em tempo real e exatamente como os acontecimentos aconteceram no livro de cirurgia, que é um livro essencial, né, para garantir a segurança dos partos e das cirurgias cesarianas que são realizadas no local.
Outra irregularidade apontada pela defensora foi o fato de ninguém questionar a postura do anestesista Giovanni Bezerra quando ele suprimiu o direito da paciente a um acompanhante. O fato do obstetra, da equipe de obstetrícia, não ter questionado, por que do anestesista solicitado a saída desse pai da sala de cirurgia e o porquê do excesso de sedação, é um indicador para a Defensoria Pública, sinaliza no sentido de que é preciso uma capacitação dessa equipe. A Defensoria Pública já teve uma reunião com a Fundação Saúde, com a Secretaria de Estado de Saúde, e estamos articulando a adoção de ações que possam, então, aprimorar esses protocolos. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro alegou que todos os registros foram feitos de forma adequada no Hospital da Mulher e apenas não aconteceram no livro do centro cirúrgico porque a equipe resolveu articular um flagrante para o anestesista, que não poderia ter acesso às anotações sobre os seus procedimentos. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Márcia Bueno. E o número de jovens de 16 e 17 anos aptos a votar voltou a crescer nesse ano, após 2 décadas em queda. É o que apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral. A última vez em que foi registrado um aumento nesse segmento, que não é obrigado a votar, foi em 2002. Segundo dados da Justiça, o número de jovens de menos de 18 anos aptos a votar passou de 2.200.000 em 2002 para 1.400.000 em 2018, o número mais baixo da série. Hoje são 2.100.000. Os dados de 1989 não estão disponíveis com recorte de idade. E crise dos fertilizantes faz crescer o estímulo à produção nacional. A repórter Rafaela Martinez traz os detalhes desse assunto. Rússia e Ucrânia elevou ainda mais a escalada dos custos dos fertilizantes no mercado internacional. A realidade tem impacto direto na produção agrícola do Brasil, que é o 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo e importa 85% dos produtos que utiliza, sendo 23% dessas importações vindas da Rússia, de acordo com dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA. Neste sentido, especialistas defendem maior estímulo à produção nacional. Quem conta é Luiz Baggio, coordenador nacional do ramo agropecuário da Organização das Cooperativas Brasileiras. Nós temos condições de produzir dentro de casa uma maior parte, um maior volume. Então, nós precisamos atender para isso, aí faz parte de política pública, nós termos suprimentos, eu não diria 100%, mas pelo menos uma parte importante, 40%, 50%, 60%, que dê nivelamento de preço no mercado internacional. A agricultura brasileira hoje é adubo dependente e ela precisa de ter essa condição de trazer essa solução dentro do mercado interno para a produção nacional de fertilizantes, onde a gente não ficará refém de grandes grupos multinacionais que dominam esse mercado. A parcela das importações na demanda interna de adubos e fertilizantes tem crescido ano após ano. Segundo a ANDA, em 2017, os importados representavam 76% do total. A líder do PROS na Câmara, deputada Aline Sleutz, defende mudanças na legislação para que o país possa produzir os próprios fertilizantes. Muito da base da produção desses produtos estão em áreas que hoje são reservas. Com isso, se nós não fizermos a alteração nas legislações e possibilitarmos extrair esses produtos dessas áreas, nós ficamos refém, tendo que importar todos esses produtos de fora com preços altíssimos e com risco, inclusive, no momento de guerra ou de qualquer outra crise econômica, de não recebermos e darmos uma grande dificuldade a todo o sistema produtor do nosso país. Em março deste ano, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes 2022-2050, que tem o objetivo de ampliar a produção nacional e reduzir as importações dos insumos necessários para a agricultura brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. E Goiás e outros 5 estados, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, anunciaram na última segunda-feira a redução do ICMS do etanol hidratado. Em Goiás, o imposto passou de 30% para 17%, o que deve gerar uma diminuição de cerca de 85 centavos no litro do combustível nas bombas. Para o etanol, a alíquota caiu de 25% para 17%, com uma redução estimada de 38 centavos o litro. Outros serviços também tiveram a cobrança de ICMS reduzida em Goiás.
como serviços de telecomunicação e energia elétrica, de 25% para 17% para famílias de baixa renda e de 29% para 17% para os demais consumidores. E após uma ponte ruir na GO 542, região Salto Diamantino, aqui em Mineiros, o deputado federal Zé Mário Schreiner esclareceu que os técnicos da Goinfra já foram informados do problema e trabalham para reestabelecer o tráfego no local. Vamos ouvir o comunicado do deputado federal Zé Mário. No dia de ontem nós recebemos uma demanda de uma ponte que ruiu, que teve ali um incidente com um caminhão que quebrou a ponte, né? Ali na GO 542, na propriedade do seu Urias Cipriano. Quero dizer a todos que nós já encaminhamos prontamente na hora a Goinfra para que providências pudessem ser tomadas. Os técnicos da Goinfra já se dirigiram ao local para ver o que pode ser feito no sentido de restabelecer o tráfego. Mas quero dizer mais, né? Nós recebemos essa demanda de produtores, o vereador Fabinho também entrou em contato conosco, para que a gente possa estar atuando firmemente com a Goinfra. Mas é importante nós ressaltar que a GO 542 receberá todas as melhorias, levantamento de grade, ali também a ponte do Rio Diamantino, que está em fase de projeto executivo, que vai ser colocado, vai ser feita uma ponte nova ali com recursos de gestão garantidos também, né? E receberá também o cascalhamento ali, aquele revestimento primário. Importante nós ressaltarmos. Hoje os serviços estão sendo executados na GO 15194, sentido de Ponte Branca, Portelândia, ali da Matrinchã, também na GO 461, que liga Matrinchã até Doverlândia. E proximamente também será executado esse trabalho. Quero aqui também ressaltar a precariedade de todas essas vias importantíssimas onde a agricultura cresce, e todo o nosso empenho também está ajudando e fazendo com que as obras e o serviço possa chegar ao mais rápido. Caso aí também da GO 220, que liga Perolândia à Estrada da 40, a GO 341, que é a antiga Estrada 40, que está recebendo a pavimentação, várias outras obras que estão aí, a 465, que é aquela da Serra do Adelino até Doverlândia. Então é esse o recado que eu queria dar, que nós estamos tomando providência já, aquela ponte ali que veio a cair ali com carga, não sei se foi um trem ou algo mais pesado, mas ela não sustentou, já visto que é uma ponte antiga, e que a equipe da Goinfra já está se dirigindo ao local para que providências possam ser tomadas. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar dando esse esclarecimento e dizer que nós estamos todos atentos, e é claro também agradecendo todos aqueles que nos informaram para que providências pudessem ser tomadas. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. 12h33, vamos para mais um intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia, e na volta destaque para o repórter J. Pereira, que chega com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia. 12h36, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal do Meio-Dia. E o aplicativo iPasgo Fácil está de volta à Play Store após ter sido retirado para passar por atualização. Saiba quais as vantagens dessa ferramenta para os usuários do plano de saúde. Nessa matéria com Lucas Almeida. O iPasgo Fácil voltou à Play Store depois de 15 dias em atualização devido a exigências das políticas de privacidade da loja. Usuários que possuem o iPasgo já podem voltar a utilizar o aplicativo para marcar consultas. As pessoas podem utilizar esse aplicativo para garantir maior facilidade no seu atendimento junto ao iPasgo, né? Principalmente, por exemplo, para a criação do cartão virtual, né? A maioria das pessoas que hoje utilizam o aplicativo utilizam bastante o cartão virtual. Também é possível fazer solicitação de segunda via de cartão, agendamento de consultas, tudo isso pode fazer pelo aplicativo. Para baixar o aplicativo, procure por iPasgo Fácil na Play Store e clique em instalar. Em seguida, dê permissão para que realize e gerencie chamadas. Depois, clique no ícone Cadastro, localizado na parte superior direita. Digite sua matrícula e senha. Lembrando que a senha é a mesma utilizada para o acesso no portal na internet. Pronto, agora você já pode utilizar todas as funções do aplicativo. Para agendamento, clique no primeiro ícone da esquerda e depois no sinal de mais. Escolha a categoria do prestador, sua especialidade, localidade e o bairro mais próximo. Clique na lupa e busque as informações.
E apesar do sucesso das transações feitas em Pix entre os brasileiros, as funcionalidades Pix Saque e Pix Troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda têm registrado uma baixa adesão em comparação ao volume total de transferências via Pix. Entre dezembro do ano passado e junho desse ano, foram realizadas 868.256 transações das modalidades, movimentando um total de 122 milhões de reais, de acordo com o Banco Central do Brasil. Em junho, o sistema de pagamento instantâneo movimentou 772,735 bilhões de reais em 1.634 bilhão de transações. Desde a criação do Pix em novembro de 2020, 17,537 trilhões de reais foram movimentados nessa modalidade de transferência. E o Conselho Federal regulamentou a telefarmácia. A reportagem é com Carolina Prazeres. Para facilitar o atendimento ao paciente que precisa de um profissional especializado, o Conselho Federal de Farmácia aprovou a resolução que regulamenta a prática da telefarmácia. Amplamente discutida e com foco na farmácia clínica, a telefarmácia vai amparar aqueles que, por algum motivo, não conseguem se encontrar presencialmente com o profissional, como explica o presidente da Comissão de Legislação e Regulamentação do Conselho Federal de Farmácia, Erlandson Uchoa. Quanto à questão pandêmica e com todo o isolamento, nada mais justo e nada mais necessário do que avançar no sentido de permitir uma consulta remota. Consulta essa que o farmacêutico pode estar presente, por exemplo, no consultório ou numa drogaria, e o cliente, o paciente que não pode estar presente no estabelecimento, ele vai ser atendido e não vai deixar de ter um atendimento farmacêutico, um atendimento de saúde, devido à condição dele de não poder se deslocar ao estabelecimento. Para o farmacêutico da rede privada do Piauí, Mário Rezende, a resolução irá facilitar o contato com diversos pacientes. Principalmente nós que trabalhamos com a consulta farmacêutica, porque isso nos dá a possibilidade de contribuir com pacientes que não estão somente próximos da gente. Muitos pacientes precisam do nosso cuidado, às vezes dentro da nossa consulta e em momentos posteriores também. Isso dificultava porque alguns pacientes, como os meus, eles precisavam pagar para poder sair do interior e ir para a cidade para fazer a consulta, e dessa forma a gente pode auxiliar eles através da teleconsulta e também do acompanhamento. A resolução tem foco na farmácia clínica e não abrange procedimentos inerentes à responsabilidade técnica do farmacêutico e que exigem o trabalho presencial, como informa a farmacêutica da rede pública do Rio Grande do Sul, Agnes Gosenheimer. Mas essa resolução não tem nada a ver com a questão da dispensação de medicamentos. É em relação a serviços clínicos que a gente pode estar realizando, como, por exemplo, acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, a conciliação medicamentosa, a revisão da farmacoterapia de forma remota. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, não há necessidade de publicação de lei federal sobre o tema. Isso abre caminho para que farmácias e drogarias com salas de assistência clínica e profissionais habilitados incorporem essa atividade às suas rotinas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres. E no agronegócio, a terça-feira começou com os preços futuros do milho recuando na Bolsa Brasileira e devolvendo parte dos ganhos obtidos ontem. As principais cotações operavam em campo negativo e flutuavam na faixa entre R$ 86,82 e R$ 91,54 por volta de 9,21. O vencimento de setembro 22 era cotado a R$ 86,82, o novembro 22 valia R$ 88,36, janeiro 23 era negociado por R$ 90,25 e o março 23 tinha um valor de R$ 91,54, uma perda de 1,09%. E agora, direto da nossa redação, chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. Estamos chegando nesta terça-feira trazendo as informações das últimas 24 horas. Foi registrado um acidente de trânsito na BR-364, região do Posto 71, sentido a cidade de Jataí, envolvendo uma L200 Triton de cor branca, placa de Goiânia, e um caminhão com placa aqui da cidade de Mineiros. De acordo com testemunhas, o condutor da caminhonete colidiu na traseira desse caminhão, vindo a óbito no local. Ainda ontem, nós tivemos uma ação policial na região do João Avelino, que acabou em morte, né? Onde o segundo assaltante suspeito de participar do assalto na madrugada ainda de ontem, ele acabou morrendo de acordo com a PM em confronto aí com os policiais. Teria atirado contra os policiais que revidaram e acabaram atingindo. Ele chegou a ser trazido aqui para a cidade, mas já estava sem vida. Então a polícia conseguiu localizar, né? E nesse confronto
este segundo suspeito acabou falecendo, morrendo no confronto policial. Ainda trazendo mais notícias aqui da nossa cidade, fora registrado, da nossa região também, um pouco à frente da Vila São Pedro, ali próximo à cidade de Portelândia, uma situação onde um homem, ele atirou, contra a sua companheira. De acordo aí com o que foi registrado, o motivo não foi esclarecido, mas ela foi baleada no rosto, na zona rural, ali próximo ao córrego Matrinchã, a 5 quilômetros depois da Vila São Pedro, mais conhecida como Mirtolândia. Ela foi trazida aí para o hospital de Portelândia e posteriormente transferida. A polícia chegou a prender uma espingarda calibre 32. A guarnição foi até o local e ainda procura pelo homem que atirou, que seria o seu companheiro, 62 anos de idade. A informação foi repassada hoje pela manhã à nossa equipe de reportagem. Ainda tivemos registrado também alguns furtos em residência. Essa situação tem levado aí uma preocupação para o cidadão que sai para trabalhar e ao retornar encontra sua casa arrombada e seus pertences revirados, seus pertences levados. Uma destas situações aconteceu ali no loteamento Betel, quando a moradora chegou em casa, já encontrou a casa toda revirada e seus objetos foram levados. A outra situação também aconteceu no Parque São José, da mesma forma. O morador saiu e ao retornar a casa toda revirada e alguns pertences levados. Fica aí a indignação do cidadão, e é claro, importante aí que os vizinhos observem, movimentações estranhas aí, um protegendo o outro. Com certeza a vida do cidadão vai ficando cada vez melhor. Protegendo, eu disse, não cuidando da vida alheia. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. 12:45 e assim chegamos ao fim dessa edição do Jornal do Meio-Dia. Essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @VerdeValeMineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/VerdeValeMineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Para você, uma ótima tarde de terça-feira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.